Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando, para a gente ter esse diálogo sobre educação muito interessante de professoras e professores, gestores que têm feito a diferença na educação do nosso país, do nosso estado, da nossa região, da nossa cidade, em vários lugares. Então será um diálogo muito produtivo, não é verdade, Catiane? Com certeza. E assim, já dando boa noite aqui para a tia Fernanda, meu amor, quanta falta você faz. Você sabe que eu lhe amo assim, ó, de coração. Seja bem-vinda à nossa live. E assim vai ser um prazer conversar um pouco sobre como é que acontece realmente o mundo da sala de aula, né? Com a tia Inês, que já está aí presente, nossa professora de língua portuguesa, para compartilhar um pouco desse universo. Também entrou agora o Geronaldo. Oi, Geronaldo! Sejam bem-vindos. A gente está aguardando um pouquinho, vamos ouvir um pouco da música que a gente hoje escolheu para esse momento e que, assim, já é uma música que a Inês também gosta, que é a nossa convidada especial de hoje à noite, tá? Então vamos curtir um pouquinho da trilha enquanto as pessoas entram. E se você se sentir convidado, vai apertando aí nesse aviãozinho e chamando mais e mais pessoas que gostam, que se inspiram com o ato de educar para essa nossa roda de conversa, tá bom? Boa noite, Perla, bem-vinda! Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Boa noite, Socorrinha. Que prazer encontrar você aqui. Sente-se. Sinta-se à vontade, tá bom? Olha só o Ricardo, seja bem-vindo a esse espaço de inspiração, de interação. Tia Gisele, bem-vinda, Gisa. Olha a Gessiane, um abraço, Socorrinho. Você sabe como você é importante para inspirar, né? Olha, a professora Jana, nós vamos ter um bate-papo bem legal com a professora Jana amanhã. Já vai marcando aí no seu sininho, na sua agenda, tá bom? Boa noite, Rosália, bem-vinda. Boa noite, Rosália. Rosália também estará conosco ao longo da semana, compartilhando aí as histórias que ela tem colecionado nessa implementação do ensino remoto e híbrido. Vão ouvindo um pouquinho da música, percebendo aí o que ela conecta à sua memória, o que essa música lembra você, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre essa música, tá certo? Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora. Essa música foi escolhida pra ti, Inês, viu? E também pra vocês nessa nossa primeira noite de live, porque a semana tá recheada com muitas histórias, com muitos relatos e com muito compartilhamento de informação aí, de técnicas que vão nos ajudar, não só aos professores que estarão aqui conosco, mas a toda a nossa rede de apoio. Porque a Inspirar tem justamente essa missão, né? Inspirar pessoas a serem sempre suas melhores versões aí dentro do ambiente onde elas vivem. Boa noite, tia Socorrinha, bem-vinda! Enquanto a gente espera as pessoas irem chegando, compartilha com a gente aí nos comentários o que foi que inspirou você a estar com a gente nessa roda de conversa. Vai compartilhando aí com a gente.
Lusitânia. Olá, professora Lusitânia, seja muito bem-vinda. Socorrinha, um beijo pra você também, hein? Temos planos também pra você, viu? Vi aí a sua roda de conversa lá na Escola Profissional de Guaraciaba e achei super dinâmica essa sua semana, viu? Depois vocês darem uma passadinha lá no Insta da Socorrinha. Adorei a didática que ela tá utilizando essa semana na escola dela. Professora Lusitânia, que está retornando à rede estadual do Ceará, depois de uma experiência na rede estadual do Piauí. Que legal encontrar você aqui, professora Lusitânia. Vamos ouvir a música, gente? Vai compartilhando aí o que inspirou você a participar dessa nossa roda de conversa. Natiele, boa noite, bem-vinda. É verdade, Rosália. Socorrinha é uma grande inspiração para todas nós que amamos fazer educação. Boa noite, Tiaracilda, bem-vinda. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir. E no fim de semana, tudo que você mais ama no prazo de um mês. O que motivou você a estar com a gente, gente? Fala aí nos comentários. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Oi, Mara, boa noite. Seja muito bem-vinda. Final do dia sem você. Professora Mara também vai estar com a gente nesse diálogo sobre educação na sexta-feira. Muito bem-vinda, professora Mara. Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso diálogo Educação que Inspira. É verdade. Antes de aprofundarmos mais o nosso diálogo, a gente quer lembrar vocês que nós estamos aqui pertinho uma da outra, porque somos da mesma família e estamos resguardadas no nosso domicílio. Então, os protocolos de segurança estão sendo seguidos, por isso que a gente não está de máscara, tá? Mas o ambiente que nós estamos aqui é na casa da Catiane, tudo higienizado, seguindo aí todas as normas do protocolo 18, tá bom? Vamos nós então? Vamos lá, né? Olha só, quando nós pensamos nesses diálogos, nós fomos inspirados por tantas experiências de professoras, professores, coordenadores, coordenadoras, diretores e diretoras, cada um no seu espaço, cada um com seus desafios, cada um com sua realidade, mas com uma característica em comum: o protagonismo, a criatividade e a vontade de servir, de contribuir para que crianças e jovens continuem a sonhar, mesmo diante de um cenário pandêmico que elevou ainda mais as desigualdades sociais. E aí, como educadoras apaixonadas que somos, né, Catiane? Nós não podíamos deixar de valorizar, não poderíamos deixar de potencializar tantas experiências. Então, para você que está em casa, vai apertando nesse aviãozinho, compartilhando e homenageia professoras e professores que para você também estão fazendo essa diferença, tá certo? Você tá vendo ao fundo a nossa logo, né? De diálogos, educação que inspira, e olha aí, educação. Essa ação é de cada um. É aquele foguinho interno que você tem no coração que te mobiliza a dar sempre o seu melhor. E respeitando todas as crenças, a inspirar, ela surge de uma inspiração da Mãe de Jesus, que para nós, na nossa crença,
é Nossa Senhora, também é uma inspiração para nós. Então, em todos os nossos momentos, a imagem para que a gente lembre do exemplo que ela é, que ela foi, Nossa Senhora está sempre do nosso lado. Tá bom? A gente costuma dizer, né, Catiane, que nós possamos diminuir para que Ele, o Altíssimo, possa se elevar. E que nós possamos ser instrumento dele em todos os espaços que a gente ocupa. Tá bom? E aí, já aproveitando, agradecendo muito todas as nossas convidadas. Todos os dias aqui nós teremos uma convidada. E hoje a professora Inês, uma professora que é jovem, tá? Já é especialista naquilo que ela faz. E, além de ser especialista, tem se permitido transformar-se a partir dos desafios e a partir da paixão que ela tem por ensinar, a paixão que ela tem por educar. Então, professora Inês, nós já vamos agradecer muito pelo seu sim, de estar trazendo sua experiência para tantos outros educadores e educadoras que fazem parte aí do nosso Brasil, tá? Para você que não conhece a Inspirar, tá certo? A Inspirar, ela nasceu de um desejo de Catiane e eu de compartilhar experiências, de compartilhar metodologias, de compartilhar aprendizados dentro das escolas, sejam elas da rede pública ou da rede privada. E nós temos como missão inspirar e compartilhar essas experiências e, além dessas experiências, ressignificar as aprendizagens. E aí, quando a gente fala em ressignificar aprendizagens, não é só das nossas crianças e dos nossos jovens, mas também de nós, professoras e professores, compreendendo que a nossa formação, ela é processo. Ela acontece quando nós estamos entre pares, quando nós estamos no chão da escola, dentro do ambiente da sala de aula. Então, a Inspirar tem essa missão e nós ficamos muito felizes de você estar com a gente compartilhando desse sonho, não é verdade, Cacá? Com certeza. E assim, dentro dessa nossa rede de apoio e desse sonho, quero agradecer aqui a minha querida e amada tia Nevinha Maia, que está conosco. Muito bem-vinda. Você faz parte da minha história, da nossa história, da Inspirar. Tia Neide entrou. Boa noite, Joyce. E para começar o nosso diálogo, eu vou chamar aqui tia Inês, né? Porque ninguém melhor do que ela para se apresentar para que ela faz. Motivou ela hoje participar dessa nossa roda de conversa, desse nosso diálogo. Oi, boa noite, Inês. Boa noite. Tudo bem? Tá aqui. Tudo ótimo. Boa noite, tia Inês. Para ela, gente, muitas palminhas, porque tia Inês tem uma experiência muito significativa de transformação pessoal e também profissional ao longo desses 2 últimos anos que a gente está implementando o ensino remoto. De coração, professor Inês, nossa gratidão, tá bom? Eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vale lembrar, né, gente, que todos os nossos convidados, eles foram escolhidos a dedo pela Inspirar, porque nós procuramos nas nossas redes onde nós conhecíamos profissionais que pudessem estar compartilhando desse momento de inspirar, mostrando um pouco da sua prática pedagógica em sala de aula e também fora da sala de aula, como vocês vão perceber aí nas falas da tia Inês, que o professor não é só a sala de aula. E assim, para a gente começar, eu vou lembrar que a frase que a tia Inês escolheu, né, para representar esse momento. O professor ajuda a formar leitores competentes ao apresentar, discutir e exercitar as principais ações para a interpretação de Isabel Soler. Ela, como professora de língua portuguesa, né, tinha que vir para Isabel Soler, que fala muito bem sobre essa técnica de como ensinar, de como ensinar a interpretar e fazer excelentes textos. Mas, Inês, conta aí um pouco para todo mundo que está nos assistindo. Quem é a professora Inês, aliás? Quais os sonhos, as aspirações? O que trouxe a professora Inês até esse espaço para inspirar pessoas? Bom, boa noite a todos, né, que estão chegando, que estão aí.
Primeiramente, dizer aí o quanto eu sou grata pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que já aprendi nessa jornada dessa profissão tão inspiradora. Quando me perguntam quem é, né, a Inês, como é que posso caracterizar a profissional ou até mesmo a pessoa, porque não tem como dissociar essas duas personalidades, digamos assim. Então, eu gostaria muito de dizer que, como professora, a cada dia que passa, venho me tornando uma professora bem melhor do que eu era ontem, do que eu era antes. Então, o que me mostra que as competências que a gente vem trabalhando são essenciais para que eu possa aprender a lidar direitinho, a lidar da forma mais correta com essa profissão. Não poderia deixar de citar o quanto eu amo a profissão e que eu acredito que um bom professor, ele só será um bom professor se ele amar o que faz. Então, a partir disso, a professora Inês é alguém que se preocupa demais com os alunos, de uma forma mesmo dinâmica, de uma forma específica para cada um deles, fazendo com que eles sejam únicos na minha vida e fazendo com que eu possa contribuir cada vez mais com o crescimento e aprendizado deles. Então, assim, o que me liga a cada um dos meus alunos é exatamente essa conexão que eu me permito a fazer com eles e deixo também com que eles se sintam confiantes e seguros com o que eu tenho a ensinar. Então, quando falamos em preocupar-se com o outro, é aquela questão de você realmente estar ali disposta a ajudá-los a crescer, não só como profissionais um dia que se tornarão, mas sim como pessoas. Então, é um fardo difícil muitas vezes, mas é aquele fardo que a gente carrega de uma maneira muito especial e muito grata por isso. Então, assim, o que me faz ser professora é me preocupar com cada um deles e contribuir com cada um em seu íntimo, né, digamos assim, para que eles possam crescer e se desenvolver cada vez mais. Inês, e nessa missão de educar, o que, assim, quais os maiores desafios que você já superou e que hoje ainda surgem para você diante desse cenário de aulas remotas? Eu acho que existem inúmeras dicas que nós podemos pesquisar, ler, ouvir, mas o essencial de superar os desafios que surgem sempre cabe a nós mesmos, a querer buscar, a querer melhorar. Então eu posso ser curiosa e pesquisar, eu posso ser estudiosa e estudar, posso, mas aí pode partir também de mim aquilo que eu me proponho a ser. Eu posso utilizar várias ferramentas que já estão lá com o passo a passo nas minhas aulas, mas só vai ter sentido para mim e para os meus alunos se eu colocar um pouquinho do que existe em mim ali. Então, a maneira mais sutil e ao mesmo tempo mais complexa de fazer com que a gente supere os desafios é exatamente isso. Mas já apareceram muitos desafios. Inclusive, ultimamente, é o que temos surpresas, digamos assim, né? Desde o ano passado, nós tivemos aí que nos reinventar, mudar, ajustar. E dentro de tudo isso, existem pessoas que estão ali diariamente contribuindo para que a gente possa crescer, se desenvolver. E por mais que seja difícil superar o emocional em relação ao que a gente vive hoje, que é um desafio muito grande, é você também deixar com que os alunos possam sentir a confiança. Então, você não pode deixar cair a peteca, né, digamos assim. Então, a gente vai ter que aprender com os alunos, é essencial. Não é porque você é professor que você vai apenas ensinar. A gente precisa manter também um programa claro e simples na nossa cabeça, digamos assim, nos nossos pensamentos, de que ali estão vidas e que elas precisam importar para você. Não é apenas você jogar o conteúdo e ir embora como se nada houvesse depois. É você realmente disponibilizar seu tempo para acompanhar, tirar dúvidas, fora daquele contexto ali escolar, porque é isso que faz com que eles se sintam confiantes em seguir. E aí a gente para um pouquinho de falar
e começa a ouvir. E a gente muitas vezes tem dificuldade em ouvir. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar que o outro realmente importa. E sempre o ensinamento ele começa do coração. Então esses desafios eles surgem, mas a gente consegue aprender com eles e fazer com e aí a gente vai procurando um significado novo, né? Então quando a pandemia, quando iniciamos aí com um momento de pandemia que foi muito difícil, e a gente, em um curto período de tempo, tivemos que mudar completamente as ferramentas, mudar ali o contexto escolar. Era uma coisa que a gente até achava impossível. Eu falo isso no contexto geral, com colegas de trabalho mesmo. E quando você começa a estudar, quando você começa a ouvir e ver pessoas que estão ali com você diariamente buscando novas formas, fazendo com que você também aprenda, porque nós também somos aprendizes, não só professores. Então a gente vai moldando e vai ali arriscando. E graças a Deus está dando tudo certo. É muito legal quando tu fala essa questão, vem do coração, né? É ver o aluno muito mais do que aquele ser que está na sala de aula para repassar o conteúdo. É ver a essência. É sentir, principalmente nesse ambiente remoto, quando você precisa parar o conteúdo para ouvi-los, para cantar com eles, para dançar com eles, para jogar o que eles querem. E, assim, tem sido muito gratificante ver isso nas nossas salas de aula remotas. Essa transformação toda, o que você elege que foi mais significativo aqui na sala de aula? Poxa, fiz isso e realmente não pensei que fosse dar certo. E consegui, e os meninos compreenderam e foi super bacana. E você terminou aquela aula com o sentimento, poxa, hoje foi show. Bom, ao longo desse período que nós estamos com aulas remotas, a gente aprendemos a utilizar inúmeras ferramentas. E aí, quando se trata propriamente da língua portuguesa, nós precisamos ter um cuidado maior. Eu digo isso por ser minha área, né? E por ter conhecimento em relação a isso. E aí são estratégias que você vai buscando para que eles possam assimilar o conteúdo, mas de uma forma prática. Por exemplo, ultimamente nós estamos estudando resenha crítica. E aí, para fazermos o estudo valer a pena, vamos aqui dizer que alguns alunos não gostam de escrever, que têm dificuldades, ou porque não gostam mesmo, porque às vezes eles dizem assim, tia, eu não gosto de escrever e tal. E aí você precisa encontrar um meio de solucionar isso, de fazer com que ele goste. Então, por que não você escolher ali abordar um tema que ele goste, para que ele possa produzir? Ou encontrar uma ferramenta em que eles possam utilizá-las para poder compor o texto e escrever normalmente. Então, assim, a gente precisa encontrar estratégias. E dentro desses pensamentos, nós dividimos, digamos assim, a língua portuguesa, atualmente na instituição que eu ensino, em 4 disciplinas, digamos assim, 4 componentes curriculares. Que, no caso, compreensão textual, que aí entra a interpretação, porque há uma diferença, né? E aí nós temos a produção textual, que no caso é a redação, análise da língua, que são as classes gramaticais, e padrões da escrita, que são as regras ortográficas, a ortografia. E aí, para eles já acham que assim, já é um mundo de coisas, tá? Assim, eles precisam compreender de forma específica, cada uma desses componentes curriculares, mas também de forma geral, porque um só faz sentido com a outra, né? E aí, quando você quer passar digamos que estudar uma classe de palavras com eles, a gente pode utilizar ferramentas de mapa mental, que a gente costuma utilizar muito em sala de aula, que dá muito certo. É a utilização dos mapas mentais que a gente consegue fazer em ferramentas digitais. Então, nós temos 2 que a gente utiliza bastante, que é o Kugler, que eu gosto muito. E também tem outro que a gente utiliza bem, a gente está começando a utilizar agora, e eles gostam muito. Outra ferramenta que também utilizamos bastante é o Flipgrid, que é uma ferramenta onde eu adoro, porque eles se permitem mesmo. Nós trabalhamos o projeto ultimamente voltado ao Dia do Livro, e foi muito legal porque eles gravaram vídeos. Esse Flipgrid é uma plataforma onde cada um deles pode gravar os vídeos e ficam lá arquivados. Então o professor ele tem acesso a todos esses vídeos para poder apresentar, mostrar o seu trabalho que foi desenvolvido, e é muito legal.
Então, tem muitas coisas. Então, assim, são inúmeras ferramentas, inúmeras atividades que, se a gente for elencar, cada uma tem sentido. E aí, isso é o que faz com que a gente realmente faça acontecer dentro da sala de aula. Então, podemos dizer que é difícil, mas também é difícil presencial. E não precisa ser fácil para dar certo ou para ser bom. Às vezes, ou muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, o que é mais difícil é bem melhor. Porque você aprende de uma forma habilidosa e até mesmo realiza aquilo que você se propõe. E isso é muito legal, porque quando você realiza o que você gosta e faz o que você gosta, e que faz ter sentido, você se sente ali de uma forma realizada, né? Então é isso. Eu vi aqui nos comentários da Rosária que ela disse assim, muito, muito interessante essa forma de ver a língua portuguesa dividida, né? E aí vai me lembrar o post da Inspirada essa semana, que a gente está voltando os posts para a prática pedagógica de sala de aula, onde a gente fazia lá nos stories uma das perguntas, o que você faz primeiro nessa sala de aula? Você primeiro apresenta o gênero, interpreta, ou você primeiro produz com as crianças do gênero? E aí eu queria estender essa pergunta a ti, como professora de língua portuguesa. Você tem o hábito de fazer primeiro compreensão ou a produção? Eu aprendi, digamos assim, que a gente inicia uma aula com a problematização, que é quando você instiga os seus alunos e você entende o que, já um pouquinho ali do que eles sabem, ou do que eles precisam saber, ou quais são as dificuldades. Então, a partir daí, tudo pode mudar. Porque você inicia a sua aula com a problematização, fazendo perguntas, indagações sobre o tema, sobre o gênero, e aí você vai tendo noção do que eles já sabem, do que eles sabem ou do que eles precisam saber. E aí, quando você parte para a leitura, e para a compreensão e interpretação, você começa a entender que as contribuições para que o aluno entenda pode mudar de um para o outro. Um aluno pode aprender de um jeito, o outro pode aprender de outro, e assim por diante. Então, não tem como generalizar algo e dizer que todos vão aprender lendo primeiro, compreendendo primeiro, interpretando primeiro, para depois produzir. Tem alunos que vão primeiro produzir para depois fazer a leitura. Então, precisamos essencialmente conhecer cada um deles. Não tem como você dizer que é um bom professor sem você conhecer seus alunos. E você pode ter inúmeras turmas, mas é necessário. É dificultoso ou não, depende do jeito que você encara isso. Mas existe uma contribuição, porque quando você dá o que você tem de melhor dentro da sala de aula, eles retribuem de uma forma favorável e assim, na prática ali, na prática educativa, isso causa um impacto muito bom para a gente, para eles, para a família, para toda a comunidade escolar. Então, basicamente, nós sabemos que a escola ela ensina a ler, propõe tarefas para os alunos, atividades, práticas das competências, das habilidades, tudo isso. E eu acredito completamente na ideia de que para eu mostrar para o meu aluno, eu preciso compreender primeiro as dificuldades dele. Então, vai ter alunos que vão aprender de uma forma significativa, lendo, interpretando, compreendendo algo de forma rápida, outros vão demorar um pouco mais, e você precisa estar ali esperando, aguardando o tempo de cada um. Então, são essências, né? A leitura é muito importante, a produção é muito importante, mas nós não podemos separar uma da outra. A gente precisa fazer com que caminhem junto. E aí, eles vão aprendendo as habilidades necessárias para desenvolver a leitura, automaticamente a compreensão e interpretação, e assim a produção textual. Muito bem, adorei a Devolutiva. E você que está em casa com a gente? Sua história se parece com a da Tia Inês? Tem algo que você também quer que as pessoas saibam sobre a fala da Tia Inês? Coloca aí nos comentários para a gente poder ver quais as percepções que vocês estão tendo desse nosso diálogo, né, Claudiana? É verdade. Enquanto a professora Inês falava, um misto de emoções passava aqui. Eu sou muito visual, tá, Inês? E aí eu começo a visualizar e eu começo a me emocionar, porque o que é que eu vejo quando eu olho para você? Além da beleza natural que é sua, interna, uma beleza externa, mas eu vejo
uma professora, uma educadora se construindo dentro da permissão que ela vai se dando. Então, na tua fala, você trouxe três palavras que me chamaram muito a atenção, tá? Você falou de compreender a necessidade da criança, né? Do estudante, do adolescente. E aí, quando eu vejo que você é uma professora de quinto ano, isso me inspira muito, me alegra muito. Porque enquanto professora de língua portuguesa que estou também, sei da importância de despertar esse gosto pela leitura e pela produção no quinto ano, para que o estudante possa caminhar sozinho ao longo da educação básica inteira dele, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi você trazer, né, a ideia do fazer sentido, né? Primeiro precisa fazer sentido para você enquanto professora, para depois as crianças, né? E por último, algo que também me deixou muito feliz foi você ter colocado a necessidade de você não parar de ser curiosa, de você não deixar de pesquisar, de você não deixar de potencializar a rede de apoio que você tem. Que ora pode ser a tua própria família, ora pode ser teus livros, ora pode ser os filmes que você assiste, pode ser a sua equipe de trabalho, né? E isso é muito legal porque você também trouxe algo que não é fácil para um educador assumir, que é a necessidade de desaprender para aprender. Isso me deixa muito tocada, porque eu percebi que teus olhos brilharam o tempo todo. Eu não sei se vocês que estão aí em casa perceberam isso, mas a Inês, ela trazia um diálogo muito leve, muito conectado com as necessidades dela, de um educador que não tem medo de experimentar. Como dizia Paulo Freire, a gente não pode deixar de esperançar nem de experimentar, porque não existe modelo pronto, né? E você trouxe isso muito legal quando você fala da personificação do ensino, né? Didática que eu vou utilizar, mas o feedback que a criança vai me dar, o feedback que o estudante vai me dar, vai depender muito do momento da aprendizagem que ele está, tá? Então, eu fico muito feliz de perceber que nessas novas gerações de professoras de língua portuguesa, nós temos pessoas como você. Por isso que você está aqui, para inspirar mais e mais pessoas. Mas, como professora que sou também, que tenho aí alguns aninhos de caminhada, eu sei que isso não é fácil, né? Não é fácil primeiro para mim e para você, e depois para as crianças. É um percurso de muita dor, né? Você se permitir vulnerável, você se permitir que tem necessidade de aprender. Então, conta um pouquinho para nós e para quem está em casa, como foi esse percurso de se permitir? Como foi esse percurso de se sentir vulnerável para poder renascer, para poder ressignificar? Como foi que isso contribuiu na professora Inês, especialista em língua portuguesa, que a gente está vendo tão bela nessa imagem aqui? Conta um pouquinho desse percurso. Bom, aproveitando aí o gancho, como você tinha acabado de falar, realmente é muito difícil, mas a gente precisa se permitir. E assim, é possível motivar os alunos para a leitura, é possível motivar os alunos para a escrita, é possível mesmo. Então, por mais que a gente ache que é difícil, a gente consegue fomentar a leitura, mas a gente consegue fomentar através também do exemplo. Como que eu vou mostrar para o meu aluno que é para ele ler, que é para ele gostar de ler, se eu não leio, se eu não gosto de ler? Então, assim, é aquela questão de você de tudo ter um significado ou sentido para você. Isso eu aprendi ano passado, propriamente assim, dizendo, pelo curso Inspirar. Nós tivemos oportunidades maravilhosas de aprender junto com vocês no curso. E isso fez com que eu digo particularmente assim, que isso fez com que eu entendesse como eu poderia quebrar aquele bloqueio. É como se tivesse um limite.
de cuidado, de atenção, de responsabilidade. Não que você vai deixar a responsabilidade, a atenção, não é isso. É a questão de quando eu entrei, por exemplo, na sala de aula a primeira vez, com pequenas experiências, antes mesmo de chegar na instituição que eu estou hoje, era totalmente diferente, porque são realidades diferentes. E aí existia um receio, existia um medo, e a gente foi aprendendo com a prática. Ali tinham pessoas capazes, experientes, que foram ensinando, mas em mim existia um bloqueio, e eu não entendia o que era. Mas eu sempre busquei, eu nunca deixei de buscar, compreender o que eu precisava para satisfazer ou para ultrapassar aquele limite. E aí, ano passado, com a pandemia, veio esse desafio exorbitante aí de estarmos na sala de aula e fazer acontecer, fazer com que os alunos aprendessem, fazer com que os alunos gostassem de uma aula remota. E aí você teve que estudar, buscar, e teve muitas pessoas que foram essenciais para essa experiência, pessoas que são colegas de trabalho, minha coordenadora. E assim, é muito gratificante dizer que tudo que eu aprendi, eu internalizei. E aí dentro de mim, esse bloqueio foi embora, digamos assim. É como se eu não tivesse mais receio ou medo. Não acho que a palavra não seria medo. Mas eu fui utilizando o conhecimento que eu tinha e tenho para realizar aquilo que eu gostava de uma forma prática, de uma forma leve, e todos compreenderem e gostarem. Então a trajetória, ela vem a cada dia se modificando. Hoje eu posso aprender algo novo, amanhã eu posso aprender outra coisa, e depois assim por diante. E aí eu vou sondando aquilo que é melhor, aquilo que eu me proponho a fazer, aquilo que não é necessário. E aí a gente vai aprendendo. E a maturidade, ela faz com que você tenha esse como é que eu posso falar? Essa elaboração de informações dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos. Então, assim, a participação efetiva de uma sala de aula em uma atividade simples, ela é normal. Você passar uma atividade ali do livro didático, o aluno fez, você corrigiu, isso é normal. Qualquer professor, qualquer aluno vai fazer isso de uma forma prática e rápida. Mas aí você precisa avaliar. Você precisa compreender se seu aluno aprendeu, se ele contextualizou, se ele vai como é que ele vai levar isso para frente, como é que ele vai fundamentar isso. E aí você precisa buscar estratégias para saber o que ele aprendeu, o que ele precisa aprender, quais as dificuldades que surgiram. E desde o ano passado que a gente vem tendo as aulas remotas, e dentro de tudo que nós podemos dizer, não podemos deixar passar que é difícil, porque você precisa cuidar da sua família, você precisa se preocupar com os seus, você se preocupa com os alunos, você se preocupa com milhares de pessoas que você gosta, e você precisa estar ali para dar o seu melhor. E muitas vezes você não está bem, digamos assim, emocionalmente, e você precisa superar aquilo porque ali vale a pena. Mas me fez muito. Ano passado, eu tive um período em que eu fiquei muito preocupada. E quando, em pouco tempo, é como se tudo aquilo tivesse passado e eu tivesse tido uma aprendizagem do tamanho. Eu não sei dizer o tamanho porque então, Deus vai abençoando cada um de nós com o nosso dom. Então, eu gosto muito de dizer que ser professora não é fácil. Precisa buscar coisas novas todos os dias. Não tem como você estar ali na mesmice e achar que está tudo bem. Então, o maior desafio é esse. É você buscar novas ferramentas, é você buscar novas ideologias, é você estudar, é você pesquisar e estar por dentro de tudo, para que você possa também ser alguém que motive outras pessoas. Assim como pessoas me motivaram, eu também preciso motivar outras pessoas. Então, esse é o meu objetivo também, né? Dentro dessa situação que estamos vivenciando hoje. Mas é isso. É muito legal ouvir isso de você, porque fica muito clara a tua missão, né? Não é simplesmente ensinar,
mas é verificar se a aprendizagem aconteceu. Então, quando você trouxe anteriormente na tua fala que alguns dos desafios já existiam no ensino presencial, nós sabemos que já existiam, né? Dificuldades de aprendizagem, dificuldades de interação, o distanciamento da família em relação à escola, tudo isso já existia no ensino presencial e foi potencializado no ensino remoto. Mas aí na tua fala tem algo que vem muito de encontro, Catiane. A minha percepção, talvez no ensino remoto, mesmo com as dificuldades de acesso, mesmo com as desigualdades, né? Mas talvez no ensino remoto nós nunca tivemos tanta oportunidade de intervir no processo de aprendizagem das crianças e dos jovens. Até porque por mais que... Pois não. Até porque o fundamental é que os alunos compreendam que se eles estão envolvidos em um projeto de construção de conhecimento ou de busca e elaboração de informações, eles ali estão tentando cobrir uma necessidade do saber, de ter o conhecimento sobre algo. E muitas vezes o problema é que eles não sabem bem o que estão fazendo, digamos assim, que é a oportunidade que eles têm de aprender. E aí você está ali para oportunizar isso. Então, quando, por exemplo, os objetivos de leitura são claros, vamos dizer isso na língua portuguesa, é mais fácil eles estarem dispostos a consultarem textos ou a procurar algo, pesquisarem. E aí você vai motivando. E as estratégias que são realizadas antes e depois da leitura, por exemplo, podem auxiliar na compreensão, porque elas ajudam bastante o estudante a utilizar o conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar o texto, a identificar as coisas que não entende, a esclarecê-las, para que eles possam retrabalhar a informação encontrada por meio de anotações, por exemplo, ou de lembretes, ou até mesmo um pequeno resumo, como eles costumam fazer os mapas mentais para poderem aprenderem de forma mais prática. Dentro do contexto que nós estamos vendo hoje em dia, a aula ela inicia o básico, pela problematização, e aí você vai para a exposição do objeto de conhecimento. Você vai expor de uma forma que você pode expor apenas lendo, ou apenas seguindo o livro didático, ou você pode planejar de uma forma diferente, utilizando uma ferramenta hoje no ambiente remoto, que não é impossível você levar para uma aula presencial. Agora é mais fácil ainda, quando voltarmos para as aulas presenciais, a gente não vai mais conseguir dissociar essas ferramentas. A gente vai precisar continuar utilizando porque foram ferramentas que realmente deram significado e estão trabalhando ali com muitos resultados benéficos para cada um deles. Então, assim, se a gente pudesse modificar algo dentro da realidade do presencial, é trazer essas ferramentas, é trazer o que a gente aprendeu para o ambiente presencial quando voltarmos. Então, é muito importante a gente pensar sempre nisso. E aí, depois que a gente faz a exposição, você pode procurar uma atividade prática, você pode mostrar um vídeo explicativo, você pode mostrar uma coisa que eles gostam de acordo com o tema, mas você precisa buscar. Existe o planejamento diário para que possa auxiliar, mas você também não é obrigatoriamente você seguir ponto a ponto lendo o seu plano de aula na sala de aula. Você está com seu papel, com seu plano lendo. Agora vamos fazer isso. Não. Você é a professora. Você está ali, conhece, se você fez o plano, você conhece, segue os comandos. Mas vamos dizer que numa problematização leva mais tempo do que a gente imaginou, porque a conversa foi boa, porque eles participaram mais. Você vai cortar para você poder seguir o próximo ponto do seu plano? Se está causando um efeito, se está dando um bom resultado? Então você precisa pensar nisso também como professor. E aí você tem coisas que você precisa moldar ali de última hora e fazer com que aconteça, porque os resultados estão surgindo. E você precisa perceber esses resultados, porque só assim você consegue verificar e consegue fazer um bom trabalho. Inês, eu acho que a nossa... Ó, aqui, já está se derretendo, tá se derretendo, mas assim, olha, nós já sabíamos que esse diálogo seria muito produtivo, né? E eu fico só pegando gancho, sabe, na tua fala. E antes de eu falar dos 2 ganchos que eu peguei agora, tá bom? Eu quero dizer para você que quem está em casa está gostando muito do nosso papo. Estão te elogiando bastante. Eu quero dizer que eu não consigo enxergar de onde eu estou, tá? Mas assim, eu estou percebendo que as pessoas estão validando as tuas falas, o teu posicionamento, as tuas estratégias.
tá certo? E isso é muito legal, porque o objetivo desses diálogos, né, Catiane, é exatamente potencializar a inspiração a partir de quem já está fazendo muito bem, né? E aí tu trouxe mais duas coisas muito relevantes na tua fala agora. Metacognição, quando você disse assim, eu preciso potencializar a seleção das ideias, eu preciso potencializar o mapeamento, eu preciso potencializar o registro. Então, você, enquanto professora de língua portuguesa, você não só explica o conteúdo, o conceito, porque você também falou, e várias pesquisas mostram que o conteúdo, a criança e o adolescente encontram em qualquer espaço, em qualquer plataforma. Mas o tratamento, né? Como é que ele vai compreender aquele conteúdo é exatamente a calibragem da metodologia que o professor faz. E aí foi muito legal na tua fala ouvir que você diz assim, eu planejei, eu conheço o meu planejamento, mas na hora que eu estou executando, existem as correções de rota, existem aquelas necessidades que eu não sabia que o estudante tinha e que ele apresentou. E é aí onde está, né, o que o Kers traz no que diz respeito ao conceito de avaliação. Avaliar para verificar as lacunas de aprendizagem, não só para atribuir uma nota. Avaliar para replanejar. Né? E aí é um ciclo de retroalimentação muito legal ouvir isso de ti, tá certo? Ou saber que você faz isso. E aí, quem está em casa, coloca aí se você se identificou com isso que a professora Inês trouxe agora. Se você já passou por esse processo de transformação, de dor para se transformar. Compartilha aí com a gente nos comentários, enquanto eu passo a bola aqui para a Cacá. Né? O nosso papo está fluindo tão rápido que o tempo passou que a gente nem viu, né? Mas, assim, trazendo essa conversa aí do escolher o que é melhor, de dar esse sentido para a sala de aula, independente de você ter várias turmas, de sentir o que cada turma necessita, como que você vai passar não, como que você vai contribuir naquele objeto de conhecimento dentro daquela aula para a turma, eu me lembrei das estratégias para a produção textual. Acho que os professores que estão aqui conosco devem estar perguntando assim, sim, mas como é que a gente vai avaliar essa produção se a gente está no remoto? Como que ela vai chegar até mim? Como que eu vou fazer a intervenção? Conta um pouquinho para a gente como que você faz isso? Como que essa produção acontece? Como que você faz para fazer as intervenções? Como que as crianças respondem a elas? Então, vamos lá. Pegando o gancho aqui, primeiro uma frase que também é motivar, assim, me motiva um pouquinho. O educador, ele pode levar o aluno até a porta, mas ele também pode abrir a porta com ele. E aí, quando ele faz isso, é como se abrisse um universo de possibilidades. Então, nesse momento, principalmente nas aulas de língua portuguesa, a gente cria um cronograma e tudo é planejado de uma forma com que a gente obtenha os melhores resultados para que a gente possa também levar o feedback até eles. Nas produções textuais, uma das coisas que faz com que eles também gostem de produzir, porque a gente precisa estimular o gosto pela produção textual, é buscar temas que envolvam a realidade deles. Então, se nós estamos vivenciando um período como esse de pandemia, inclusive, ultimamente ano passado a gente utilizou vários temas voltados para a pandemia em relação à turma da Mônica, que foi muito importante para que eles gostassem de produzir. Então, uma das primeiras coisas é você buscar uma forma de fazer com que eles gostem de produzir. E aí, uma das formas é você buscar temas atuais e que eles gostem do tema, que eles gostem ali do que eles estão vendo, da imagem, do contexto, que é muito importante. A partir daí, das propostas de produção textual, você propõe mais de escolha. E aí, dessa possibilidade de escolha, eles vão se sentir capazes de produzir. E, nesse caso, você vai para a parte mesmo de ortografia, de caligrafia, né? De tudo que você precisa considerar, de concordância, a parte gramatical que é necessário você buscar. Eles
nós utilizamos uma plataforma, hoje em dia, atualmente, nós utilizamos uma plataforma para que eles enviem a foto para a gente da imagem, do texto, e eles utilizam até um aplicativo de scanner, que é gratuito, que é muito bom e válido também ressaltar. Para escanear a foto, eles tiram a foto e já aparece escaneado, e eles nos enviam essa foto. E aí você vai corrigindo. Existem formas de você corrigir. Você pode usar o PowerPoint para você poder fazer as anotações. Mas aí você também precisa ter o seu próprio laboratório de correção, onde você vai pontuar tudo que precisa melhorar em cada um deles. Então, eu utilizo muito minha plataforma mesmo, meu computador, que eu utilizo para anotar todos os pontos que precisam ser considerados. Tudo que foi bom, o que precisa melhorar, o que está faltando, né, o que está em déficit, tudo isso de uma forma com que eu possa dar o feedback para eles. E aí existem várias formas de dar esse feedback. Primeiro, eu posso utilizar o WhatsApp, que é mais rápido e acessível, mas eu posso dar retorno hoje pela plataforma que a gente utiliza na instituição que eu trabalho, que também é muito importante ressaltar isso. Ter uma plataforma para que você possa deixar ali arquivado todo o material é muito importante. Assim como também eu posso enviar pela agenda para que eles possam ter esse feedback e também durante as aulas. Porque se cada um deles ou um deles permitirem a correção coletiva de uma proposta, de uma redação, eu posso compartilhar minha tela e mostrar para eles como foi feita a correção e aí eles vão pontuando. E eles participam desse momento de uma forma bem ativa. E aí eles vão aprendendo o que é necessário ali melhorar. Então é muito importante esse feedback para que eles possam produzir melhores textos e assim aperfeiçoando a ortografia, a concordância, tudo que é necessário para uma boa produção textual. E vale ressaltar nessa fala da Inês, quando ela fala dessa produção coletiva, né? O quanto a maturidade, o emocional dos meninos é trabalhado emocional para que eles possam ver esse momento como um momento também construtivo, onde eles sabem que o que vai ser abordado ali, o que vai ser levado em consideração para que ele mude, que ele reflita sobre a sua escrita, é levado pelos alunos, pelos colegas de sala de aula, como algo bem natural e acontece de forma bem espontânea na sala de aula. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que ter todo um laboratório, né? Toda uma preparação para que eles recebam esse feedback como algo positivo. Porque a gente... Perdão, algo que é muito válido ressaltar, que eu não poderia esquecer, é que uma das coisas que motivam muito para eles gostarem da leitura, principalmente, são as dicas de livros, são as dicas de séries, são as dicas de filmes que nós fazemos diariamente. Essa é uma proposta que eu utilizo desde o ano passado, através de dicas que a gente vê nas páginas, assim, principalmente do colégio mesmo. Mas a gente utiliza diariamente, todo dia, um colega, um ou dois da turma estão dando dicas de séries, ou dicas de filmes, ou dicas de livros, até mesmo dicas de animes. E aí, isso faz com que eles se aproximem mais de nós como professores. E aí, você pode pegar esse gancho e fazer com que eles gostem daquele tema, e aí você pode propor uma produção textual, uma redação naquilo. Porque o que importa é eles produzirem, eles darem bons resultados e você estar ali acompanhando, dando o feedback necessário. E claro que você não pode deixar de fazer a parte mesmo de correção, porque é muito importante. Isso não quer dizer que, então é só escolher um tema que eles gostam, fazer o que eles... Não é simples assim. Você precisa estar contextualizada e integrada na realidade deles. Como que eu vou propor isso se eu não conheço a realidade deles? Então, eu preciso fazer isso. Então, existe uma ligação, uma conexão entre professor e aluno que é essencial para que isso aconteça. Não é de uma forma supérflua. Precisa acontecer de uma forma prazerosa para a gente e para eles. Eu quero puxar a bola aqui para mim, porque a Catiane está toda derretida. Agora eu vou falar como mãe, viu, Inês? Eu quero dizer que eu tive o presente de você ter sido a professora de língua portuguesa do meu filho no 5º ano. Eu quero dizer para você que você fez muita diferença no processo dele. Um processo que para ele é bem mais doloroso do que para outras crianças, por conta das limitações que ele tem
na fala, né? E você fez com que ele se encantasse. Hoje ele gosta muito de escrever, né? Quisera eu que você pudesse ter acompanhado ele até aqui, né? E eu quero dizer nessa sua fala que a Mara, eu não tô conseguindo... Ó, gente, quando eu fizer assim, tá? É porque, comentários, eu preciso chegar bem pertinho para ver os comentários. Mas assim, a Mara, ela ressaltou a tua fala quando você disse que o professor pode abrir a porta, né? Ou ele pode ser a porta. Eu também gostei muito disso, né? Entrar junto. E aí a gente tem outros comentários em que foi ressaltada a importância de você trabalhar o laboratório de redação em sala de aula, né? E aí eu achei muito legal quando você fala desse laboratório como algo que faz parte do processo. Então você disse assim, eu levo, eu projeto e eu trabalho o que foi bom, o que está faltando, não foi o que eles erraram, é o que está faltando. E aí você disse assim, e aí eu dou dicas de como é que eles poderiam melhorar, né? Então, como professora de língua portuguesa que sou também, fico muito feliz que vocês que estejam em casa possam estar disseminando essa ideia de que escrever, você não começa escrevendo um texto nota 1000, como a redação do Enem. Você precisa ver a necessidade e dar um passo de cada vez, né? Compreendendo aí que tudo é processo e que tudo é uma perspectiva a longo prazo, né? Você precisa olhar, né, o passo que seu estudante dá em relação ao ponto que ele está. Porque se você focar onde você quer que ele chegue, você pode estar aí fechando algumas portas, como a Inês trouxe. Mas se você tem o farol de onde ele vai chegar, com licença, né? Perdão. Se você tem um farol de onde ele vai chegar e você vai construindo esses degraus, isso fica muito, muito mais significativo para você, professor, do que para o estudante. Eu gosto muito da tua fala, Inês, quando você diz assim, tem que ser significativo para mim, né? Isso é esplêndido, sabe por quê? Porque se você não faz algo que traz feedback positivo para você, você corre o risco de ser aquele professor vitimizado. Qual é o professor vitimizado? Puxa vida, eu planejei a melhor aula, eu levei os melhores recursos, eu trabalhei os melhores materiais didáticos. E por que esse menino não conseguiu aprender? Né? Então, quando você traz essa perspectiva, primeiro, como é que eu me vejo nessa situação? Para depois colocar a criança, para depois colocar o adolescente, isso faz toda a diferença. Uma perspectiva de que todo conhecimento precisa de um contexto, né, para ter significado. Né? O conhecimento solto, ele não gera conexão. E isso, né, o ensino remoto, o ensino híbrido, trouxe muito presente. Né? Porque hoje você recebe o feedback automático da criança, automático do estudante. Seja através de uma atividade impressa, quando ele não tem acesso, seja quando ele está com você em uma dessas plataformas que a gente utiliza. Tá? Eu quero dizer que, sem dúvida nenhuma, você contribuiu muito para a minha formação como profissional, para a minha formação como professora de língua portuguesa. E eu fiquei ainda mais feliz de saber que essa nova geração de professores de língua portuguesa tem você como essa inspiração, tá? A Catiane vai já falar dos comentários, quer falar logo, Cacá, e a gente passa a bola para a Inês fazer as considerações dela finais, tá bom? Eu quero falar, e ressaltando aí a fala da Inês, que eu acho extremamente importante, em relação de trazer esse ambiente que os meninos gostam para as produções textuais, e mais, que as produções textuais no ensino fundamental anos iniciais, ela não deve ser até somente a uma proposta, porque está no ensino fundamental anos iniciais. Quanto mais oportunidade a gente dá do nosso aluno se encontrar nessa produção textual, melhor vai ser a produção dele. Quando você delimita somente um texto, né, somente uma proposta, você acaba aqui restringindo isso. Então, se você utilizou na aula, nas suas aulas, 3 filmes, então coloca lá os 3 filmes na produção textual, porque você vai estar dando a oportunidade, né, dos meninos interagir.
Eu gostei muito aqui da... Só da Inês, tá? Não vou dizer nos comentários. Eu gostei... Veste pra ver. Ó, a Vanessa colocou aqui, é verdade, trazer o que os alunos gostam é uma ótima estratégia. A Lusitânia colocou entrar no universo das crianças. A tia Aline, uma professora que está se reinventando. Parabéns, tia Inês. Aqui a Adriana disse assim, o melhor professor tem que levar empatia pelo aluno, levar ele a se apaixonar pelo conteúdo, gerando aprendizagem significativa e prazerosa. A gente tem visto muito isso, né, nessas nossas aulas. Deixa eu ver, tinha um comentário aqui mais tinha, mas acho que eu não consigo mais pegar. Trazer o que os alunos gostam é uma ótima estratégia. É inspiradora essa fala. Abrir a porta juntamente com o aluno. Assim, que eu ficando aí muitas inspirações. Muitas palminhas, viu? Muitas palminhas para você, para a sua prática. Isso é muito, muito legal. A gente quer ficar aqui muito, muito mais tempo, mas nós precisamos das suas considerações finais. O que foi, Inês, essa experiência de participar desse diálogo sobre educação, em que o protagonista é a professora, é o professor, agora nesse momento, a professora especialista Inês. Como foi a experiência? Primeiramente, assim, a experiência que eu estou tendo hoje é inspiradora, né? Não poderia ser outra palavra, mas também, ao mesmo tempo que eu posso citar inúmeras palavras para definir o que senti nesse momento, eu também posso dizer que acompanhar o desenvolvimento de cada um dos meus meninos é algo que eu gosto mesmo, que me dá assim, mais gás para poder seguir. Quando você falou do Antônio Gabriel, que é também muito especial e que eu gosto de verdade, de seguir mesmo meus alunos, não é porque não estou... eles estão seguindo as séries, né, que estão vindo, estão passando de ano, fico muito orgulhosa mesmo. Mas eu gosto de saber, eu gosto de procurar saber deles, de saber como eles estão e de gerar esse engajamento com eles, porque eu preciso dessa integração para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta bem como professora. Então, existem muitas falas fáceis de dizer no momento que você quer falar coisas supérfluas, coisas fáceis, coisas que você quer disseminar de qualquer forma. E realmente tem muito sentido e faz muito sentido estar aqui com vocês, compartilhando essas experiências, porque são experiências motivadoras. Diariamente eu busco dar o melhor para os meus alunos, através das ferramentas, através das estratégias de aprendizagem, porque nós educadores precisamos aprender a receber os alunos, porque o ambiente prazeroso, ele vai ajudar, ele vai facilitar muito o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu preciso que esse espaço seja prazeroso não só para os alunos, precisa ser para mim. Para fazer sentido para o meu aluno algo, precisa primeiro fazer sentido para mim. Como que eu vou ensinar algo que não faz sentido? Que não tem importância? Então, eu preciso engajar nesse sentido. Então, vamos pensar que existem várias ideias de estimular, de experimentar, de registrar o trabalho que vem sendo feito, mas a melhor forma é você estar ali encaixado na realidade e nas melhores das experiências que é a sala de aula com seus alunos. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês, de verdade. E como professora, e como a professora Inês, eu posso dizer que eu amo demais a minha profissão, amo demais os meus alunos, os que já foram, os que ainda são, porque eles nunca deixam de ser, né? Porque sempre, onde encontro, me chamam de tia. Teve alguns que ultimamente me perguntam, tia, você tem quantos anos? Eu, 15 anos. Aí eles assim, tia, mas todo ano você diz que tem 15 anos. Que é para encaixar ali na realidade deles. É o brincar, é o falar, é o jeito de tratar, que faz com que você também se importe com o outro. E sou grata demais a Deus pela oportunidade, pelos meus pais, a minha família que estão aí comigo, que são meus orgulhos, né? Que estão aí sempre me incentivando a ser melhor diariamente. Obrigada, meninas, de verdade. Que legal. A gratidão é nossa, pela recíproca. Enquanto eu passo aqui para a Catiane, que ela tem uma novidade quentíssima para todos nós.
eu quero que você que esteja em casa compartilhe o seu sentimento. Como você se sentiu enquanto professora, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto coordenadora, enquanto diretor, enquanto diretora, ouvindo a professora Inês? Qual a inspiração que veio no seu coração? Fez sentido estar aqui? Porque o nosso convite é que todos os dias, até sexta-feira, a gente esteja conversando sobre muitas inspirações, sobre muitas práticas que estão sendo construídas aí nas nossas escolas. Vai colocando aí no chat, enquanto a Catiane vai falar aí da novidade. Pois é, eu estou aqui de olhos marejados, né? Como toda boa mãe, orgulhosa. E assim, eu fico mais feliz ainda por você reconhecer que tudo isso que você nos mostrou é embasado pela sua família, pelo sonho dos seus pais e por eles estarem sempre com você. Porque a gente compartilha, né, desse mesmo sentimento, de ter a família juntinha sempre em cada vitória, por menor que ela seja, porque na realidade é uma vitória. A gente sempre deve contar. Coisas boas a gente sempre conta, muito, né? Mas, gente, assim, nós estamos com esse circuito de lives até sexta, né? Com professores renomados, assim como a Chinês, conhecedores, inspiradores, que estão nas nossas salas de aula por aí, e para compartilhar esse conhecimento, pequenas dicas para você, professor, que também quer se inspirar. Então, amanhã a gente tem a tia Jana, quarta-feira eu vou falar para vocês um pouco sobre matemática e tecnologia, como é que a gente faz tudo isso virar magia na nossa sala de aula também. Na quinta-feira nós temos a professora, a coordenadora de Carnaval, professora Mara. Não, a Mara é na Rosália. Sexta. A Rosália é na quinta e a Mara é na sexta, para a gente também trazer a experiência da escola pública, que também está que também está se reinventando nesse período. E no último dia, na sexta-feira, nós vamos sortear, certo? O curso da Inspirar, 30 vagas. Então, você que está aí nos ouvindo, chama o colega, chama todos os professores que você acha que merecem essa inspiração na sala de aula, de ferramentas tecnológicas na sala de aula. Como transformar o seu ambiente, não só um ambiente remoto, porque nós cremos, eu creio que a Tia Inês, também vocês que estão conosco, que mesmo quando nós voltarmos a dar aulas presenciais, as ferramentas e tudo isso que a gente conheceu durante esse período, elas não vão embora, né? E assim, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem na sua sala de aula, vai dar super-herói. A gente convida você que quer participar desse momento para ir lá no post oficial do nosso circuito de lives, marca 3 amigos lá, segue a página para poder concorrer a esse sorteio na sexta-feira. Tá bom? Amanhã nós temos a tia Jana falando aqui do encantamento que é a educação infantil, também no ambiente remoto. E assim, essa live, viu, tia Inês, vai ficar salva, porque outros professores, outras professoras precisam se inspirar na sua prática, no seu sonho, no seu desejo de servir, no seu desejo de contribuir, tá bom? Amanhã, tia Jana, eu também sou suspeita para falar. Hoje a Catarina era suspeita. Eu sou suspeita para falar da tia Jana, porque acompanhei todo o percurso dela de formação na educação básica, conheço a história de vida dela, conheço a história de superação. Também tive o presente dela ser professora do meu filho, ajudou muito ele no desenvolvimento, tá certo? A Carol tá bem aqui no A Carol tá aqui assim, dizendo assim, ó. Diz aí, ela já botou aqui 30 mensagens para mim assim, dizendo: mãe, diz aí que eu aprendi a escrever muito bem minhas produções textuais para a tia Inês. A Carol assim, foi da minha primeira turma. A primeira turma, assim, de alunos mesmo, de experiência em sala de aula assim, por mais tempo, foi a turma da Carol. E que eu tenho muito orgulho de ter sido professora de todos eles, porque até hoje eu acho assim, que não tem nenhum deles que eu não fale, que eu não esteja ali engajada com eles, acompanhando. E tenho muito orgulho da Carolzinha por tudo que ela se transformou e está se transformando e vai aí ser uma ótima profissional também, em qual profissão ela escolher, tenho certeza disso. Amém. Pois é. Tem um comentário que eu só estou vendo o finalzinho. É da tia Michele. Perdão, tia Gisele. Tia Inês, querida, sucesso sempre. Parabéns pelas metodologias compartilhadas. Mais em cima, ela está falando de mim, da Claudiane, que tá show a live. Gratidão pelo momento. Como eu sempre digo,
estejam sempre em minha vida. Giz, a gente que agradece por vocês estarem sempre na nossa vida, fortalecendo as nossas redes, né? A Rosália, que é nossa convidada de quinta-feira. Parabéns, Inês, você é uma professora fascinante. Olha, elogios são muito bem-vindos, viu? Para a nossa prática, deixar a gente assim, ó, cheia. A tia Jana está dizendo que ela também é professora de português, apesar de estar exercendo somente na educação infantil. Muito bem, nós vamos falar sobre isso amanhã, viu, tia Jana? Falar sobre como é que acontece a aprendizagem na alfabetização. E eu sei que você vai trazer experiências inspiradoras sobre isso, tá bom? E o Ricardo tá deixando aqui também parabéns pelas lindas palavras, né? O irmão tem que sempre estar junto da gente, né? Que orgulho de você, amiga, a Mirtz de Souza. Deixa eu ver. Tem mais coisas aqui. Opa! Eu acredito que a gente tem que ir para as acabativas, tá? Porque vai já terminar. Vai cair nossa live. Vai já cair nossa live. Eu digo com a Claudiane que é assim, ó. Hoje nós temos poucos seguidores, nós temos poucos ouvintes, mas os ouvintes muito seletivos. Eu acredito que quem está aqui com a gente é quem realmente quer se inspirar. Mas a gente também compartilha e de que daqui a algum tempo, né? Isso aqui vai estar cheio de gente querendo ouvir todas nós, porque como a gente nunca vai estar inspirar todo mundo de uma vez e muitas pessoas. A gente sempre começa de pouco. E aí, essa nossa experiência vai se tornando significativa, fazendo sentido para muitas pessoas e aumentando esse público, né, Claudiane? Isso. Aí a gente vai poder ter mais de 1 hora de live, né? Exatamente. E aí a gente quer saber se você quer ser generoso nesse momento. A Inês, que é linda, vai fazer uma pose. Nós também vamos fazer uma pose. E se você se sentir convidado, você tira uma foto e marca a Inspirar com Transformações, para que mais pessoas possam saber que nós estamos conversando sobre fazer educação. Não precisa ser artista para fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é servir, que é inspirar. Então vamos lá, Inês, fazer a pose e você posta lá e marca Inspirar por Transformações, tá bom? Vamos lá? Contar aqui com os meus ajudantes aqui para tirar a minha. Vamos então. Todo mundo faz silêncio, né? Quando eu passo na porta. No botãozinho de baixo, viu, Carol? Nos dois, juntos. É o de baixo. A Carol quer tirar uma selfie. Show, Carol! Meus ajudantes aqui. A Inspirar é tão grande que os ajudantes são a Carol e o Cauã. Olha aí. Nossa equipe é uma equipe forte. Muito obrigada pela sua contribuição. Gente, amanhã, ó, tia Jana conosco, às 8 horas, conversando sobre como é que a gente inspira as experiências da educação infantil. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem em casa, se cuidem. E tia Inês, nós teremos muitas outras oportunidades de compartilhar tantas experiências, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Travou. Calma. Vamos deixar ele processar. É assim, né? A pessoa é no 01 direto. Aí o telefone trava. Viu como não acontece somente com as pessoas, em qualquer lugar acontece. Agora a nossa sala de aula, de repente, nada mais dá certo. Pronto, tchau.